Olá, Meletes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um Mamãe Amélia Responde com as perguntas que vocês deixaram pra mim no vídeo da chegada do Lorenzo. Eu selecionei algumas perguntas das várias que vocês fizeram, algumas eu respondi lá mesmo no vídeo e algumas eu vou responder agora pra vocês. Então a primeira pergunta é da Lari Budin, acho que é assim que fala, e ela disse: amei o vídeo, te acompanho há pouco tempo, mas adoro você e te desejo tudo de melhor com a chegada do Lorenzo. Que Deus possa abençoar e alegrar ainda mais a sua família. Obrigada, Lari. Eu queria que você falasse de como você se preparou para a chegada do Lorenzo, se mudou alguma coisa com a Juju nos últimos dias antes do príncipe nascer. Um beijo. Um beijo, Lari. Sim, a gente se preparou, né? Como a gente estava aguardando o trabalho de parto normal, então a gente meio que ficou pronto, né? Desde antes da gente saber que a gente ia internar, tudo. Então, tudo ficou meio esquematizado. A Juju, a gente já tinha combinado com os meus pais que acontecesse o que acontecesse, fosse no meio da madrugada ou se fosse, né, durante o dia e tal, ela ia ficar com eles, e foi o que aconteceu. A Juju foi pra casa dos meus pais, ela ficou 2 dias lá, né, ela vinha me visitar e tal, mas ela ficou com os meus pais. Então foi mais ou menos assim que a gente se organizou, e a gente sempre, com relação a ela, a gente sempre conversando, falando: olha, ele vai chegar, ele vai nascer. Tanto que assim, ela até ficou bem ansiosa, todos os dias ela perguntava, ela falava assim: ai, é hoje que o Lorenzo vai nascer? É hoje que o Lorenzo vai nascer, que ele vai sair da barriga? Então ela ficou bem preparada, e o dia que eu fui pra ir pro hospital, eu saí pro hospital pra internar de manhã, né, então ela acordou, eu conversei com ela, eu contei pra ela que eu tava indo pro hospital pro Lorenzo nascer, e que depois ela ia lá me visitar, e que o Lorenzo ia estar lá. Então ela ficou super animada, ela super entendeu, e a gente envolveu ela em todo esse processo. Próxima pergunta é da Simone Poliana. Oi, Mamãe Amélia, me responde uma pergunta em seu vídeo. Você é daquelas mães que guarda seu resguardo direito ou não? Muita felicidade, beijão. Um beijo, meninas. Sim, tem que fazer direitinho, né, gente? Principalmente no caso de cesariana, a gente tem que se cuidar, não fazer esforço, não pegar peso, ir devagar, né, voltar aos poucos à rotina. Então sim, eu faço tudo certinho. Inclusive, quem me acompanha aí pelas redes sociais está vendo que eu tô aos poucos voltando, e cada coisa que eu consigo fazer é uma vitória. Então, tipo, eu consegui arrumar a cozinha, consegui fazer a unha, consegui fazer tal coisa. Então, devagarzinho a gente vai voltando. A cada dia, né, no pós-parto a gente se sente melhor. E isso com certeza motiva muita gente a conseguir aí voltar a fazer as coisas. Até agora já foram aí 20 dias, ainda faltam mais 20 dias de cuidados. Mas conforme eu for me sentindo melhor, eu vou fazendo as coisas, e sem pressa. Eu tenho certeza de que tudo vai voltar a ser como era antes, devagar, sem nenhuma pressa. Tanto que agora eu tenho que me dedicar aos meus filhos e deixar as outras coisas mais para segundo plano. Mas é isso, espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. Próxima pergunta é da Memórias de uma Família, e ela falou: parabéns, ele é muito lindo. Você disse que a Juju tá super orgulhosa do irmão. Mas depois que foram pra casa, como está sendo o entrosamento dos dois? Ela ficou com ciúmes? Tem alguém te ajudando com o serviço de casa por esses dias? Beijos, Nath. Um beijo, Nath. Juju foi super tranquila, ela não teve ciúmes. Ela teve alguns momentinhos assim de com o pai, essas coisas assim, mas não foi aquela criança ciumenta, não fez birra, não fez nada. Ela foi super tranquila, super apaixonada pelo irmão. Depois eu vou contar um pouquinho mais pra vocês de como tá sendo essa convivência deles no vídeo de Mãe de Dois, que eu falei pra vocês que vai ser uma nova série aqui do canal. Então eu vou contar melhor como que tá sendo as coisas por aqui, mas ela está ótima. Ela tá como ela sempre foi. A Juju é muito boazinha, então tá sendo bem tranquilo. Com relação à casa, que você me perguntou, sim, eu tive ajuda nesses primeiros 15 dias aí, né, de pós-parto. Eu tive ajuda. Então a primeira semana minha mãe veio, ela fazia tudo. O meu marido também me ajudou muito, né, que ele praticamente cuidou de tudo sozinho. A minha mãe fez o mais grosso, mais a limpeza mais grossa. Depois veio a minha sogra, ela me ajudou uns dias também. E agora
eu estou só por mim, né, por mim, pro meu marido, a gente tá cuidando de tudo, então eu tô fazendo o mais básico, que é organizar, dá pra arrumar a cozinha, fazer essas coisas mais tranquilas, e a parte dele é a parte mais pesada, que é lavar o banheiro, limpar o chão, essas coisas que realmente eu ainda não posso fazer. Então a gente tá se ajudando e a gente tá conseguindo levar numa boa, graças a Deus. Próxima pergunta é da Ivone Tavares. Ela quer saber qual a maior dificuldade do pós-parto e se eu pretendo ter mais filhos. Um beijo, Ivone. A maior dificuldade do parto cesárea, eu acho que é a dor que você sente depois do parto. Então, tipo, você não consegue fazer as coisas que você quer, você começa a se sentir super disposta, né, você se sente bem, aquela indisposição no final da gravidez ela desaparece, então você começa a se sentir disposta, mas você não pode fazer as coisas porque dói, porque você tá limitado. Então eu acho que essa é a pior parte do pós-parto da cesárea, é a dor que você sente. E assim, eu acho que se eu pudesse ter escolhido, eu teria ficado com as dores do parto normal e ter nascido e ter acabado tudo isso, do que ficar aí me resguardando, me segurando nesses dias de pós-parto. Eu acho que é a pior parte da cesariana e é uma coisa que demora. Então, tipo, demora vários e vários dias pra você parar de sentir dor. Então, tipo, agora com 20 dias que tá começando a diminuir e tá ficando mais tranquilo pra levantar, pra se mexer e tal. Então, é complicado, é chatinho, é a parte mais chata. Com relação a filhos, eu não pretendo ter mais filhos, mas a gente nunca sabe, né, o que Deus reserva pra gente. Mas no momento, eu e o papai Amélia, a gente decide que a gente não vai mais ter filhos. Então ficaremos com 2 apenas. Mas vamos ver, a gente nunca sabe, né, do futuro. Então vamos aguardar. Próxima pergunta é da Elaine Oliveira. O Lourenço é muito lindo, queria te fazer uma pergunta. Eu e meu esposo decidimos ter outro baby. Daqui uns 2 anos para Mika não ser filha única. O parto dela foi cesárea, algo que eu não queria, mas tive uma pré-eclâmpsia, então não tive muito o que fazer. Sofri muito, não consegui nem pegar direito minha filha de tanta dor. Isso dificultou a amamentação, até porque não tenho bico. Eu penso muito que no segundo eu queria amamentar, mesmo que tenha que fazer outra cesárea. O que eu devo fazer? Tem algum método especial? Beijos. Um beijo, Elaine. Tem sim um método especial, que na verdade assim é o que eu fiz na gravidez da Júlia, deu certo, e agora na do Lourenço deu mais certo ainda. Eu vou fazer um vídeo específico pra vocês sobre a amamentação, com o meu relato da amamentação, contando pra vocês como foi desde o primeiro dia. Mas a super dica que eu posso dar pra você é concha de amamentação. Eu vou deixar uma fotinho dela aqui, ó, pra vocês verem como que ela é. E, gente, essa concha, principalmente no seu caso, que não tem o bico, ela é divina. Eu vou mostrar, que agora ela não tá aqui perto de mim, mas eu vou mostrar ela no vídeo do relato da amamentação pra vocês. Ela ajuda muito porque o bico do seio fica pronto pro bebê fazer a pega, sabe? Como ela comprime, tipo, entre o sutiã e o peito, ela comprime o bico pelo buraquinho que ela tem. Então ele fica prontinho e aí você tirou a concha e seu bico tá pronto pro bebê sugar. Isso facilita a pega, facilita tudo. É muito, muito, muito bom. Eu usei. Agora eu já não estou usando mais, mas nos primeiros dias eu usei e super ajudou pra que eu não tivesse fissuras, não tivesse nada. E claro, usar essa concha junto com uma pomada de lanolina. Eu usei a da Lancinó, também vou deixar a fotinha dela aqui pra vocês, que me ajudou demais, 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 demais. Mas aí eu vou contar tudo pra vocês no vídeo do relato. Mas, Elaine, a dica que eu te dou é essa: use concha, que ela vai ajudar na formação do seu bico. Você pode começar a usar essa concha antes. Acho que na embalagem tá escrito que pode ser usada a partir do 7º mês de gestação, pra você usar um pouquinho por dia. E ela vai te ajudar, sim, com certeza, a conseguir amamentar seu bebê. Um super beijo pra você e boa sorte! Próxima pergunta é da Rose Kunz. Fala um pouco sobre cesárea humanizada, obrigada. Um beijo, Rose. A cesárea humanizada nada mais é do que uma cesárea normal, né? Só que ao invés do bebê nascer e você não ter contato com o bebê, você tá lá com a mão amarrada, você só poder, tipo, olha, aqui é seu filho, oi, tudo bem, tipo, oi, filho e tal, tira uma fotinha e vai embora. Em lugares que nem foto não deixa tirar, né? E o bebê vai embora pro berçário com o pai. Na cesárea humanizada, o bebê nasce, ele já vem direto pro seu peito, fica junto com você durante os procedimentos, enquanto os médicos estão fazendo as outras coisas. Aí ele fica com você, ele mama, você pode sentir o seu bebê, você pode ver o seu bebê, você pode pegar o seu bebê porque a sua mão tá solta.
Isso é cesárea humanizada. Eu achei assim que a minha foi incrível, a equipe que tava foi incrível, as meninas, as enfermeiras que participaram foram demais. E foi bem diferente da Júlia, por exemplo, porque ela nasceu, eu nem vi ela, eu ouvi ela chorando, aí ela foi lá com o pediatra, passou pelos procedimentos todos que tinha que passar, aí depois que ela voltou, aí a enfermeira mostrou ela aqui pra mim, eu nem consegui encostar nela, e vi ela tal, tiramos uma foto e pronto, ela foi embora com o pai pro berçário, então foi bem diferente. Lorenzo foi bem diferente. E pra quem não leu o relato do meu parto, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link pra vocês irem lá ler, que tá super legal, foi emocionante demais, e lá eu explico certinho tudo o que aconteceu. Próxima pergunta é da Lilian Lopes. Você conseguiu dar banho nele na primeira semana ou foi outra pessoa que deu? E para amamentar sendo parto cesariana dói? Qual é a melhor posição? Um beijo, Lilian. Sim, eu dei banho nele desde o primeiro dia em casa, isso é uma coisa que a cesariana não me limitou. Lógico que colocar água na banheira, tirar água da banheira, essas coisas eu não consegui fazer, eu precisei de ajuda, mas dei banho nele normalmente. Os médicos falam, né, que o único peso que você pode carregar num pós-parto de cesariana é o peso do seu bebê, então eu fiz tudo com ele, não tive restrição nenhuma com relação a isso. Amamentar também foi super tranquilo, dói assim, nos primeiros dias, isso tanto na cesariana quanto no parto normal, quando o bebê começa a sugar, você sente cólica, porque o seu útero está contraindo para voltar à posição, né, normal dele, então nos primeiros dias, quando começa a mamar, dá cólica, mas tanto no parto normal quanto na cesariana é assim. E a melhor posição, eu adoro amamentar deitada, e também a posição normal, né, que é com o bebê deitado com a barriguinha encostada com a sua. Posso mostrar também pra vocês isso no vídeo do relato da amamentação que eu vou fazer, eu mostro pra vocês as posições aí preferidas. Mas é isso, gente, super tranquilo com relação aos cuidados com o bebê, eu não tive nenhum problema nesse pós-parto. E a última pergunta é da Magá Santos. Que família linda, parabéns! Você teve medo da cesárea? Sua primeira gestação foi parto normal? Beijos, te adoro. Um beijo, Magá. Eu não tive medo, mas eu fiz porque eu tive que fazer, sabe? Eu não gostaria de ter passado por isso novamente, não gostaria de ter feito parto cesariano novamente, mas eu tive que fazer. Vocês viram lá no relato do parto que eu tive que fazer. Eu fiquei 36 horas em trabalho de parto e ele não evoluiu, então era uma consequência. Eu acho que não importa se o bebê nasce de parto normal, parto cesariano, o que importa é que a gente esteja com saúde, que o bebê esteja com saúde. Não julgo nenhum tipo de parto, mas eu gostaria que tivesse sido normal, mas eu não tive medo, porque eu já tinha passado, aí respondendo sua outra pergunta, eu já tinha passado por uma cesariana com a Júlia. Na dela eu lembro de ter ficado um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa, mas foi super tranquilo, não tive problema nenhum com relação a isso na hora da anestesia, foi tudo bem, graças a Deus. Então é isso, esse foi o Mamãe Amélia Responde, espero ter respondido aí a maioria da dúvida de vocês. Quem deixou perguntas no outro vídeo e eu não respondi, ou respondi vocês lá no vídeo, ou respondi por aqui, eu vou responder vocês aí num próximo vídeo. Tem algumas perguntas que eu deixei pro vídeo da amamentação, tem algumas que eu deixei pro vídeo do Mãe de 2, que eu quero responder vocês aí ao decorrer dos vídeos pra ficar focado nos seus assuntos certinho. Ok? Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um joinha para ajudar na divulgação. Segue lá nas redes sociais, que é onde eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia com vocês. Um super beijo e até a próxima!